sobre esse assunto, sobre esse texto, sobre esse juiz bastante conhecido, mas pouco pregado, né? E eu quero ler alguns irmãos, Juízes, capítulo de número 16, verso 20. Vou esperar todos os irmãos acharem, para nós lermos juntos. Uma estratégia pedagógica, né? São 3 recursos que nós estamos nesse momento aprendendo. Através de áudio, vocês ouvem minha voz, o seu cérebro grava. Através da leitura, você lê, o seu cérebro grava. E através o áudio, a visão e também, meu Deus, agora do tato, né? Então, tudo isso faz a gente aprender mais. Quando a gente procura, quando a gente lê, a gente ouve, tudo isso faz mais a gente aprender com muito mais recursos. Se você pudesse anotar, seria melhor ainda. Então você estaria usando aí 3 a 4 sentidos seus para poder aprender. O seu cérebro gravaria isso com muito mais frequência. Por isso que a gente faz tanta questão de pôr os textos, né? Para a pessoa ler enquanto ela está lendo e ouvindo também, vai gravando mais ainda. Então todos acharam, digam amém. Amém. Gênesis 16, verso 20 diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, verso 20: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Vamos ter uma outra versão maravilhosa. Eu estou amando a Bíblia que eu ganhei, né, de presente. Tem uma outra versão tão maravilhosa que diz que não sabia que o Senhor já o tinha abandonado. Mais profunda isso, né? Essa é a nova versão das traduções da linguagem de hoje. Então, mais uma vez, vamos ler todos juntos ali. Não precisa repetir, mas preste atenção. Disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: Eu vou sair como mais uma vez, como antes. Eu me sacudirei, né? O texto aqui, ele fala um pouquinho diferente da versão que eu tenho, né? Eu me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Pode se assentar, glorificando a glória do Senhor. Esse texto, ele tem 3 capítulos de Juízes. Ele começa a sua história lá no capítulo 13, tá, irmãos? E ela vai até o capítulo 16. É mencionado em outras partes da Bíblia, em Hebreus, é mencionado depois nas histórias dos juízes, dos reis, né? É mencionado sobre essa história que todos os irmãos, quem sabe a maioria, conheça, que é do nosso irmão Sansão, e começa no capítulo 13 de Juízes. Mas antes de nós falar sobre quem era Sansão, eu quero falar para você sobre algo, e Deus quer falar conosco nessa noite a respeito de um tema: não revele os seus segredos para o inimigo. Não revele. Amém, meus irmãos? Amém. Por que motivo isso, pastor? Preste atenção, por favor. Porque o diabo estuda os crentes, irmão. Nesse exato momento, o diabo está vendo a sua reação à pregação. Pastor, o diabo está aqui dentro? Não está, mas ele ouve lá fora, né? Ele está escutando, ele está vendo você ouvir a palavra, e ele vai ver a reação que você vai ter ao culto. Há muitas pessoas, quando a pessoa recebe uma pregação, uma profecia, o diabo estuda o que ele faz com a reação do que ele está ouvindo. Se a pessoa se entristece, então ele usa daquilo, ele já manda uma pessoa: a pregação foi para ofender você, né? Então, o diabo sempre está estudando o crente, quando ele está falando com alguém, quando ele está conversando, porque ele usa tudo isso contra nós, senhores. Ele usa, não foi lá contra Jó, usar Jó, ele foi depois tentar achar brechas em Jó, sempre, em todo motivo, em todo momento, ele quer achar algo na nossa vida, para Deus não poder nos abençoar, porque Deus não vai contra a sua palavra. Haja vista, se uma pessoa está torta diante de Deus, Deus não vai poder abençoar mesmo. Então sempre Satanás está nos analisando, e irmãos, não se assustem, mas o que mais toma a bênção de crente é a própria boca dele. Murmuração, reclamação, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, Maria não está vendo, ninguém está vendo, mas ele fala: meu Deus do céu, eu tenho muito que eu falo. Depois que eu parei de reclamar um pouco, murmurar, parece que a minha vida melhorou um pouquinho, porque, irmãos, o diabo em todo momento está analisando a nossa vida. E tem gente, irmão, que tem pouco temor disso. Eu quero dizer para você, irmão, não tenha medo do diabo, mas tenha cuidado com o que ele faz. Não precisa ter medo, irmão, de nada, né? Mas tenha cuidado. Por quê, irmão? Você tem medo de polícia?
onde o Senhor acampa ao nosso redor. Então ele não pode, a menos que acha uma brecha em nossa vida. E Deus está dizendo para nós: é noite de fechar todas as brechas em nome do Senhor Jesus. Talvez por isso o diabo fez de tudo para muita gente não vir para o culto hoje. E tem gente que ouve mais do diabo que a Deus, infelizmente. A gente precisa entender, irmão, que o diabo usa de estratégias para destruir a vida do crente. Faz de tudo para nós não servirmos a Deus, para ele poder ter liberdade. Vamos lá então, preste atenção por favor. O que o inimigo faz? Não vou pregar sobre ele, eu não dou crédito para ele, quase nunca falo dele. Mas nós precisamos entender que ele tenta descobrir os nossos segredos. Ele quer saber o que eu posso fazer para destruir a Mara. Ele fica anos, irmão Mara, anos estudando a gente, fio a fio, anos. E quando ele vê, ele diz: isso aqui vai dar certo. Pá! Se não tiver fundamentado na palavra, se não tiver vindo aprender a palavra, não cai. Já destrói a vida da pessoa, arregaça. Volto a dizer, não vim aqui para falar dele, porque ele não rege a minha vida. Mas nós precisamos, a Bíblia diz para nós vigiarmos. O texto que nós vamos fazer, a leitura vai falar, fizemos a leitura, vai falar muito sobre isso. O que Deus ele faz? Geralmente ele dá uma promessa aqui para o irmão Bruno, para o irmão Ilso, para o irmão Rosalino, ele dá uma promessa, pode ir falar, vou fazer isso, e vai ver o diabo disputa. Então ele tenta em todo momento fazer com que a gente desvie desse propósito. Talvez você não saiba, irmão, mas o diabo sabe desde o ventre da sua mãe o que Deus tem para ti. Prova, pastor? Claro que eu provo. Tem inúmeros exemplos na Bíblia que Deus falou lá no ventre dessa criança, está no ventre, vai ser isso, aquilo. Prova. Falar que Jesus, o filho da Maria, ia ser o Salvador do mundo. O que Herodes mandou fazer? Matar todas as crianças até 2 anos. Por quê? Porque ele sabia do projeto que Deus tinha de salvação. Então ele tenta para isso. O diabo é estratégico. Ele estuda, ele vê que não, vou matar todos até 2 anos, porque tem esse risco. Então o diabo sabe da promessa que Deus tem para mim, para você. E ele tem uma missão de invalidar essa promessa. Pastor, ele não pode. Deus só que pode, concordo, mas se nós abrir brecha, ele entra. Se ele tiver liberdade para invalidar isso, ele vai. É uma total liberdade que ele tem de entrar. E isso nós vamos estudar agora no capítulo 13 até o capítulo 16 de Juízes. Preste atenção e nós vamos meditar no máximo 40 minutos sobre isso. Quem que era Sansão? Eu quero que preste muita atenção aqui. Sansão foi o 14º juiz de Israel. E ele foi juiz lá por 20 anos. Por quantos anos, irmãos? 20 anos. Não acordado, que bom. 20 anos Sansão foi juiz em Israel. A história dele não aconteceu em um mês, nem em um ano, foram em 20 anos. O nosso irmão Sansão, ele era gerado de uma mulher estéril. Olha aqui para mim. A vida do camarada já era um milagre. Porque a mãe dele, que era mulher de um homem chamado Manoá, era estéril. E era de uma cidade pequena, e era de um povo muito simples, mas Deus mandou um anjo, não foi nem Jesus, e nem o Espírito Santo, e nem o próprio Deus, porque a Bíblia diz que depois nós vamos falar sobre isso, que o anjo não aceita ser adorado. Então ele manda um anjo lá e diz: olha mulher, tu vai ter um filho, e esse filho vai ser juiz sobre Israel, e esse homem vai ser nazireu de Deus, ele vai ser santo, ele vai julgar o povo interno, ele vai fazer tudo certinho. Olha aí, o diabo escutando a promessa. E aí quando o anjo fala, Satanás, ele já está escutando, quero ver se vai ser juiz. Ele vai armando um plano. Da mesma forma que Deus fala conosco, o inimigo está ouvindo, porque nós temos o livre-arbítrio de escolher fazer a vontade de Deus ou não. E esse Sansão nasceu em meio a uma pressão diabólica dos filisteus contra o povo de Israel. Verdade, pastor? Verdade. 40 anos os filisteus estão humilhando o povo. 40 anos, está tudo aí no texto. Não vou versículo por versículo, senão se torna cansativo. Nós temos 2, 3, 1. Mas eu vou resumindo para os irmãos. O texto é claro em dizer que foram 40 anos que o povo estava sendo humilhado. Verso 1, Josué, muito obrigado. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era sempre quando eles faziam o que era errado. Quem que entrava, irmãos? O diabo. Tinha liberdade de destruir o povo de Israel. E lá já se passaram 40 anos em que o povo está sendo humilhado, percebido que o que Deus é ruim. Não é que Deus é ruim, porque eles fazem o que é errado. E daí Deus deixava o diabo arregaçar a vida deles. Mas tinha um ou outro lá no meio que devia estar assim: Deus, nós queremos ser livres dessa opressão de Satanás. Senhor, manda alguém aqui para nos ajudar. Deus disse: então, para mostrar que eu ouço uma oração, eu vou gerar alguém que nem poderia nascer para cumprir a promessa que eu tenho de livrar
dizendo: eu vou gerar alguém que vai ser fiel a mim e mudar a história. Foi basicamente isso que Deus fez com Sansão. O povo sofrendo, e aí Deus vai até com magistério, faz um milagre, está tudo aí no texto, tá, irmão? Todo o capítulo 3 fala da vida de Sansão. E ele é gerado, e a Bíblia diz que ele cresce, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor, se não me engano, versículo. Aí, essa parte ele fala da parte da esterilidade, mas depois ele fala, né, ele diz: olha, você vai ser mãe. Ele revela do nazireado, né, dali ele será nazireu de Deus desde o ventre. Ele começará a levar Israel das mãos dos filisteus. Se já fazia 40 anos, irmãos, que eles estavam sofrendo, para esse Sansão começar a liderar o povo, pelo menos ele tinha que ter mais de 21 anos de idade, que era o que o judeu, o povo de Israel, todos precisavam para começar a liderar o povo. No mínimo ele tinha que ter uma idade dessa. Então o povo passou uma coisa de 60 anos sofrendo, por desobedecer o povo à voz de Deus. E os filisteus, não é de pouco tempo que eles queriam humilhar o povo de Israel. Você lembra dos filisteus? Já faz muito tempo que eles vêm. Tinha um gigante filisteu ainda na época de Davi, vocês vão lembrar disso, que também enfrentou o povo e humilhava o povo, diz: não tem um homem Israel para lutar comigo. Sempre a missão dos filisteus, que era próximo do povo de Deus, era humilhar eles e querer humilhar eles e fazer que eles fossem humilhados. E isso acontecia toda vez que o povo dava brecha para o diabo, toda vez que o povo não ouvia a voz de Deus, desobedecia a Deus, e isso acontecia. Então Sansão, ele nasce com esse propósito, o propósito de livrar o povo das mãos de Satanás. Então ele tinha esse voto de nazireado. Me suporte nessa discussão. Ele não poderia beber vinho ou cerveja, nada que fosse fermentado, nada disso. Isso é o voto do nazireu. Ele não poderia cortar o cabelo pelo resto da sua vida. O voto do nazireado poderia ser 1 ano, 2 anos. Paulo fez o voto de 2 anos de nazireado, mas ele raspou a sua cabeça, né? Ele tinha feito muita coisa, vários votos, a Bíblia não entrou muito em detalhe, mas ele fez esse voto com Deus 2 anos, né? E o texto diz então que ele também não poderia tocar de coisa podre. É um voto que se faz de nazireado, e a mãe dele recebeu essa revelação do próprio anjo que veio da parte de Deus. O pai do menino, inclusive, chegou a dizer: meu Deus, nós vamos morrer. Ele recebeu uma visita do próprio Deus aqui em casa. E o texto vai dizer, no capítulo de Número, no versículo que nós dizemos de 15 ao 18, né, que eles convidam esse anjo para um banquete. Vamos lá em casa, vamos comer. E o anjo disse: eu não posso comer com vocês. Se vocês querem oferecer um sacrifício, ofereça a Deus, que é o Deus que nós servimos lá em cima. Ele não queria tomar aquela glória para si. Ele não era Deus, ele era um anjo mensageiro da parte de Deus. Depois, inclusive, eles... aí, Oswaldo, mais um. Então acho que é o 17. Isso. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando cumprir a tua palavra te honremos? Quem está ligado aqui? Qual é o teu nome, para que você, quando cumprir a tua palavra, te honremos? Estava querendo dar glória para homens. E esse anjo, ele disse: não, eu não quero a glória, não é minha. A glória sim é de Deus, é de Deus. Olha lá. E o anjo do Senhor disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Algumas traduções dizem que o meu nome é mistério. Quer dizer o quê? Eu não vou dizer meu nome aqui, depois vocês vão ficar me adorando e me idolatrando, dizendo: fui eu que dei o filho para vocês. Quem deu o filho, quem deu Sansão, foi Deus em resposta das orações do povo. Então, ele não queria, o anjo não quis glória para si em nenhum momento, diferente de alguns profetas aí, né? Essa eu que profetizei. Foi Deus que me falou que isso ia acontecer, né? E às vezes eu falo para Deus: se o Senhor me usar, mas eu esqueci, não quero nem lembrar, para mim não ficar com glória para mim, né? Porque nosso ego às vezes só opera em cima, né? Que a gente faz alguma coisa, ou na verdade a gente não faz nada, a gente só é servo de Deus. Pois bem, mas agora nós vamos falar sobre a iniciação da queda de Sansão. Sansão não caiu, irmão, do dia para a noite. Eu vou te ensinar uma coisa aqui: ninguém cai do dia para a noite. Não. Ninguém hoje está aqui tomando Santa Ceia, pregando, cantando, e amanhã ele desvia. Satanás vai analisando o ponto fraco desse camarada. Ele vai ver o que eu posso fazer para tirar ele do centro da vontade de Deus. Ele vai me atrapalhar. Ele vai me dar prejuízo. Desde o ventre da mãe, Deus prometeu que ele ia me dar prejuízo. Que ele ia fazer o povo voltar a adorar a Deus. Satanás quer isso, irmão? Não. Satanás quer te destruir para a tua família não servir a Deus. Satanás quer te atacar para você não servir a Deus
Por isso que é perigoso essa religiosidade. Eu vou toda semana para a igreja, hoje eu não vou. É perigoso. É o dia que Satanás está dizendo, hoje eu não posso ir lá na casa dele, porque eu tenho uma brecha gigantesca. É hoje que eu posso estudar. A pessoa diz, eu também estou sempre certo, uma vez querer ser, eu também estou sempre cedendo, dessa vez eu não vou ceder não. É dessa vez que Satanás aproveita. Então, irmãos, Satanás precisou durante muitos anos estudar Sansão, detalhe por detalhe, para saber o que ele poderia fazer para derrubar ele. E vocês não se pasmam, Satanás não tem pressa. Quem está acordado, diga glória a Deus. O inimigo não tem pressa. Não tem pressa de nós. Não. Ele vai devagarinho, planejando, projetando. E ele quer fazer algo para destruir essa promessa. Pois bem, quando foi a iniciação da queda, pastor, de Sansão? Eu quero te dizer algo aqui, irmão. Quando nós quebramos princípios. Quando nós quebramos princípios. Por que os princípios de Sansão? Mas ele é algo. Ele sabia disso, que ele não podia tocar em coisa podre, não podia cortar o cabelo, ele não podia tomar ou comer ou beber coisa que fermentasse. Hoje nós só não quer vinho e cerveja, mas tem muita coisa. Hoje, se pesquisar o voto de Nazireu, é muita coisa que ele não pode fazer. E Sansão sabia desses princípios, ele foi criado com isso, que ele não poderia. Quando então se iniciou a queda de Sansão? Quando ele quebrou os primeiros princípios. Quando a pessoa começa a dizer, isso aqui não tem problema não. Faz tanto tempo que eu sirvo a Deus, tantos anos que eu estou na igreja, tanto tempo que eu estou. Não tem problema não, eu mereço um descanso, eu mereço isso. Então a pessoa começa a não se preocupar com a promessa e se preocupar mais com aquilo que ele está querendo no momento. E no capítulo 14, Josué, por favor, no verso 1, inicia a grande queda de Sansão. Que não foi uma vez só, como disse para os irmãos. Não, nós conhecemos uma história, não dá nem falar, cortou o cabelo, não. Tem muita coisa por trás de tudo isso, eu vou falar para você aqui agora. No capítulo 14, do verso 1 ao 4, Sansão começa a quebrar princípios. E eu quero que tu grave essa frase: quebra de princípios fragmentam promessas. Como assim, pastor, fragmento? Vai aos pouquinhos te afastando daquilo que Deus falou que ia fazer. Vai tirando aos pedacinhos. Sansão não caiu do dia para a noite, não foi assim. De pouquinho em pouquinho o diabo foi tirando dele a esperança de ser um grande líder e mudar a história do povo de Israel. Você acha que o diabo vai te dar uma rasteira gigantesca? Ele vai te oferecendo pequenas coisinhas. Ele vai falando coisas que te agradam um dia, coisas que você não ouve dentro da igreja. Aqui você tem que mudar, que você tem que servir a Deus. Você, daqui a pouco ele começa a te elogiar de um jeito, irmão. E para que você vai servir a Deus? E Satanás começou, depois de anos estudando Sansão, a oferecer exatamente o que ele queria. Cuidado, irmão, que você recebeu o que você quer, porque pode ser o que o diabo está te dando e não o que Deus te prometeu. É perigoso demais, irmão, perigoso, porque parece tão lindo de priori, parece tão maravilhoso que você diz, nossa, acho que Deus está me enviando carga aqui. E não. Vamos ver o que diz o verso 14, capítulo 14, do verso 1 ao 4, por favor. Desceu Sansão a Timnat, primeiro que ele nem devia ir lá, não é a terra de Israel. Presta atenção, já quebrou um princípio aí, está em um lugar onde o crente não deve estar. Você está podendo dar glória a Deus hoje? Pode dar glória a Deus. Tem um lugar que não é para nós estar, acabou, irmão. Não adianta. Se Deus não quer que nós não vá, nós não temos que ir. Não podia, o povo de Israel não podia ir para lá, para a Filístia, ele não tinha que ir, mas ele foi. Se ele não tivesse ido, irmão, acabou aqui, não tinha mais o que mais pregar. Sansão tinha que vir a vida inteira servindo a Deus. Aqui ele quebra o primeiro princípio. Porque o texto diz no capítulo 13 que até aqui o menino estava sendo cheio do Senhor. Está no texto, capítulo 13, que ele é cheio do Senhor, ele estava sendo cheio do Espírito do Senhor. Mas aqui, quando ele quebra o primeiro princípio, que é não se misturar com outro povo, olha só. Quando ele vai, vendo lá uma mulher das filhas dos filisteus, ele quebra o segundo princípio. Primeiro, não devia ir nem se misturar. Segundo, ele deseja uma mulher que não é do povo dele. Pior, inimigo do povo de Deus. Você vê como dois princípios que ele quebrou, irmão, já iniciou uma grande queda gigantesca. Não se faz escolhas, irmão, fora dos princípios da palavra de Deus. Nenhuma sequer. Nenhuma sequer. Né? Tem um pessoal que toma cerveja, mas ela é sem álcool, tá? Quebrou, irmão. Já quebrou. É uma coisinha que não tem nada a ver. É uma coisinha tão pequenininha que Satanás vai usando como fermento. E isso é perigoso. Olha o que diz até o verso 4. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: viu
Porque se ele quisesse, ele tinha ido lá pegar a mulher, mas ele veio e pediu a autorização do pai. Quem que ensinou a ele que ele não podia? O pai e a mãe. Então ele disse: eu quero, mas eu não posso, vocês me liberam. E eu vou dar uma ordem aqui para os pais em nome de Jesus: não compactuem com princípios errados dentro da tua casa. O pai de Sansão, olha a resposta dele que ele dá. O pai e a mãe lhe disseram: você está louco, rapaz? Não tem mulher suficiente aqui no meio dos irmãos, pelo amor de Deus, pelo povo, nem entre todo o meu povo. Ele era da tribo de Dan, tá, irmãos? Para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos, o pior xingamento que eles podiam dar, desses incircuncisos. E disse Sansão: não interessa, vai lá e pega ela, porque ela agrada aos meus. Aí não vai dar, né? Não vai, acho que está cortado o texto. Que versículo que é esse? 3. Aí, tomai esta, porque é agradada aos meus olhos. Terceiro princípio que ele fez, irmão: fazer aquilo que agradava aos seus olhos e não aos olhos de Deus. Você está entendendo, irmão? Que são coisinhas pequenas que Sansão foi fazendo, que foram levando ele por um caminho que chegou um momento que não teve mais volta. Eu vou repetir aqui, irmão: ninguém sai da igreja do dia para a noite. Ninguém começa começa daqui a pouco fazendo uma coisinha lá dentro da casa que ele não fazia. Daqui a pouco ele falta 2 cultos. Daqui a pouco ele já começa a aceitar mais coisa dentro de casa. Daqui a pouco ele vem só na ceia porque ele é obrigado. Daqui a pouco ele tem gente da casa dele que está dizendo: para que ser crente? Ele diz: é verdade. E daqui a pouco ele não serve mais a Deus. Foram 5 anos Satanás estudando, foram 10 anos, foram 6, Satanás está estudando e ele sabe o que oferecer. E Jesus está dizendo para nós nessa noite: à noite nós fechar todas as brechas para Satanás. Você já parou para pensar que tem gente que está sempre na mesma luta? Sempre na mesma prova? Por quê, pastor? Porque ele fecha as brechas. O que me leva a querer desistir de servir a Deus? Sempre quando estou passando por isso aqui: fecha essa porta, irmão. Sempre a mesma coisa, que nem Sansão. Se ele sabia que ele tinha desejo por mulheres, ele não deveria ir para lá, para onde a felícia. Por quê? Mas eu te explico, cultura. O povo judeu andava bem arrumadinho. Faz uma diferença grande o crente que serve a Deus. Porque o povo de Deus andava arrumadinho, bem vestidinho. E o povo filisteu, irmão, é que ele não deu aí. Então quando Sansão vai lá, ele diz: opa, isso aqui não tem lá na minha terra. Ele admira a formosura daquela mulher. Diga-se de passagem que alguns autores dizem que era uma mulher que vivia da vida, que era uma pessoa que não tinha cultura familiar. E Sansão se apaixona. Vamos falar bem a verdade, irmão: a carne de Sansão gritou bem alto e ele ouviu. Essa é a verdade desse texto. O versículo de número 4 então nos diz: olha só, seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Até o momento Deus estava fazendo o que, irmãos? Permitindo. Mas Sansão deveria dizer: não, isso aqui não é para mim. Eu sou nascimento de Deus. Esse aqui não. Sabe aquela chance que Deus vai dando, irmão, para a pessoa? Deus vai dando oportunidade, vai dando chance. Já está pensando coisas que não deveria pensar. Já está no seu coração com desejo que não deveria ter. E Deus vai dando a chance. É o que diz esse versículo. Mas aí, continuando a história, o texto diz, irmão, que ele, infelizmente, ele vai até lá. Ele casa-se com aquela mulher. E aqui inicia a pior história da vida de alguém, da parte de Deus, e um juiz escolhido por Deus. A pior é de Sansão. A pior de todos. Todos. Alguém começou mal e terminou bem. Mal, tudo bem. Já era ruim, morreu sendo ruim. Começou bom e terminou bom. Até aí tudo bem. Essa é a história dos reis de juízo. Sim. Ou morreu bem fazendo bem, ou morreu mal fazendo mal. Mas Sansão não foi escolhido desde o ventre, separado por Deus, e ele escolheu se desviar da vontade do Senhor. Por quebrar pequenos princípios que foram fragmentando a promessa de Deus para a vida dele. Olha o que ele fez, irmão. Eu vou resumir para os irmãos entenderem o capítulo 14, do 15 ao 20, se você quiser por aí, os irmãos forem acompanhando, mas eu vou resumir. Sansão vai até a cidade da moça, ele faz uma grande festa de casamento, mesmo contra a vontade do pai. E lá, ele, quando ele está indo no caminho, quem me ouve diz amém. Amém. A Bíblia diz que ele vê um leão. E quando ele vê esse leão, que estava ali no meio do campo, na plantação de vinho, ele vai e mata o leão.
corta o leão no meio, irmãos, diz o texto, como se fosse um pequeno cabrito. Quando ele faz isso, ele já quebra o princípio. Ele não podia tocar em coisa podre. Ele não podia fazer nada daquilo que ele fez, porque depois a história vai dizer que ele vai e toca no leão morto. Olha aí, irmãos, pode ficar nesse, Josi, por favor. Tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele, e foi seu pai e a mãe, e deu até para o pai e para a mãe sem eles saberem. Porém não lhes deu e não fez a saber que tomaram mel do corpo do leão. O bicho morreu, ficou lá, veio uma comédia dele, ficou lá dentro, e ele quebra mais um princípio, que era tocar em coisa podre. Aleluia. Nós ainda não podia se alimentar de coisa podre. Não podia. E ele quebra mais um princípio. Ele vai caminhando por um caminho sem volta, que ele não tinha mais o que fazer. E quando ele faz isso, ele dá um enigma na festa, porque ele queria mostrar o quanto ele é grande. Não se pode um pouquinho, só uma introdução. E ele, no meio da festa, ele faz um enigma. Ele diz: povo filisteu, quero mostrar para vocês quanto o povo lá da minha terra é inteligente, que nós somos mais inteligentes que vocês. Eu estou parafraseando, e eu vou falar aqui um enigma. E ele fala esse enigma: do comedor saiu comida e do forte saiu a doçura. Quem sabe aqui me dizer o que é? Se alguém me souber o que é, eu vou dar tantas peças de linho aqui, de roupa, das mais caras que tem, irmãos, e ninguém sabia. Por 3 dias o povo ficou intrigado, e deu a falácia lá na Filístia que Sansão chegou e estava arrasando tudo. Eles já eram o inimigo, o povo filisteu já estava dominando Israel. E o que ele faz lá? Ele vai provocar o povo. Outro princípio, irmão: não entre numa guerra se Deus não te mandar entrar. Não se meta com quem Deus não mandar você se meter. Sansão foi querer mostrar sua sabedoria, que ele estava chegando para casar com uma moça daquele povo, e ele era um cara inteligente, e ele disse: não, eu tenho voto e eu vou, Deus falou comigo. Você está vendo como é perigoso, irmão? A pessoa não ter essa atenção. Ele disse: não, eu sou rei de Israel, eu sou juiz de Israel, que na verdade é uma função de rei, né? Antes de ter rei, que foi toda essa parte ali de escolha de Samuel, os irmãos sabem, o primeiro rei foi nosso irmão Saul, depois Davi, e assim por diante, era juiz. Então esse juiz, ele disse: eu sou o cara lá, eu que mando. Então acho que eles vão aqui, eu não vou morrer não, vou mostrar para você povo quem que manda. Mas ninguém sabia decifrar, ninguém conseguia explicar, porque quem tinha passado por aquilo era ele, que era a abelha e o leão, é só ele que sabia. E aí depois de 3 dias, quem me ouve diz amém? Amém. Depois de 3 dias o povo filisteu disse: não vamos ser humilhados por esse camarada. Eles contratam umas pessoas e diz: vai lá na esposa de Sansão, não é Dalila, tá bom, meus irmãos? É a primeira que ele casa, Filistéia. Eles chamam ela e dizem assim: olha aqui para mim, irmãos, se tu não falar para nós o enigma, nós vamos queimar você e o teu pai e toda a sua casa vivos. Aquela mulher era filisteia, ela ainda não ia trair o seu povo, o filisteu não era daqui. E ela vai fazer tudo para Sansão revelar o enigma. Chega no 7º dia, de tanto para incomodar Sansão, ela fala mais ou menos assim: ó Sansão, você disse que me ama, nem para me falar o enigma, você não me fala. E ela faz de tudo até ela conseguir. Ela diz: olha, ele fala, é o leão e a abelha. E aí eles vão falar: ó Sansão, nós resolvemos o teu enigma. O que é mais forte é o leão, o que é mais doce é a abelha. Nós sabemos agora o teu enigma. E ele diz: vocês só sabem porque vocês ameaçaram a minha mulher. Sabe o que ele faz, irmão? Ele vai lá, olha aqui para mim, irmão. Ele quebra mais um princípio. Ele vai lá e mata todos os 30 homens que fizeram isso. Ele começa uma guerra desnecessária. Ele começa a entrar num padrão de juízo que não era de Deus. Não era desse jeito que Deus faria ele governar o povo. Não era invadindo a terra dos filisteus, casando com a mulher de lá e querendo mudar as coisas lá dentro. Ele fez isso. E a sua mulher teve 2 atitudes erradas. Primeiro, que ela não confiou no seu marido. Ela deveria ter chegado de Sansão: estou me ameaçando de morte, por favor me ajuda. Ele sendo forte, iria vencer, ele ia proteger ela. Nós vamos ser que ela acabou morrendo mesmo assim. Segunda atitude, ela infelizmente engana o próprio marido para dar resposta para o inimigo, achando que iria se safar. Presta atenção, Josi, por favor, vai para o último versículo desse capítulo, por favor. Se eu não me engano, é o 20. Alguém está acordado, diga glória a Deus. Glória a Deus. A mulher de Sansão
Quando ele descobre isso, ele vai lá em Marcos 30, e ele diz: eu também não quero mais essa mulher. Ele levou ela de volta lá para a casa do pai dele, para ele não matar ela. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Olha que beleza, mas aqui é um bravo também. Mas agora ele piora a situação. Ele pega ela e deixa ela junto na casa do pai. E o pai dela, como ele achou que Sansão a tinha abandonado, ele pega e dá ela para o casamento para outro marido. E Sansão não sabe disso. Ele volta lá para a terra do seu pai. Depois de um tempo, eu peço para nós, por favor, que entre no capítulo 15. Já está ali? Obrigado, parabéns. A Bíblia diz então que Sansão, depois de alguns dias, na época de colher o trigo, ele foi visitar a sua mulher. Ele chegou lá com um cabrito, ele estava com a cabeça mais tranquila, e ele fala para o sogro dele: olha, eu vim visitar a minha mulher, onde é que ela está? Ela está no quarto, mas você não pode mais ficar com ela. Como é que é a história? É a Sansão dele, a sua mulher para outra, porque você a abandonou e foi embora. Nós entendemos que você simplesmente a largou aqui. Então o que ele faz, irmão? Ele vendo isso, olha aqui para mim, por favor, irmãos. Na época da colheita do trigo, você sabe o que ele fez? Olha para mim. Talvez você não estudou isso, vou te explicar. Ele caça ele mesmo 300 raposas. Quantas raposas, irmãos? 300, está aí no texto. Ele amarra o rabo de uma bicha uma na outra. Olha só o trabalho que ele teve. Ele taca fogo no rabo, ele bota uma coxinha de fogo e taca fogo no rabo dessas 300 raposas e larga na plantação dos filisteus. O texto diz bem claro, irmão, que ele destruiu todo o estoque dos filisteus e queimou toda a plantação que tinha ali. Ele vai caçar uma outra guerra totalmente desnecessária. Ele faz isso para mostrar, inflar o seu ego. Por quê? Porque o sogro dele tinha dado aquela mulher para outro marido. Olha só, irmão, quantos princípios ele está fazendo. Ele vai fazendo coisas, irmão, que ele não está mais prestando atenção no que ele mesmo está fazendo. Sabe o que eles fizeram, os filisteus? Pegaram a mulher dele e o seu pai e tacaram fogo nela na vida. Tu está vendo o tamanho da guerra que está começando? É Sansão aqui e os filisteus aqui. Para que isso? O propósito de Deus para Sansão não era matar ninguém, não era mostrar a sua sabedoria, mas ensinar a verdade de Deus para o povo que estava lá em Israel. Você está vendo um perigo de desviar do propósito? E sabe o que Satanás estudou em Sansão? Ele quer poder. Agora eu te vou dar a câmera. Ele quer mostrar que é ele que tem mais força. Então eu vou dar isso para ele. Eu vou dar para ele. O poder que ele quer, eu vou dar. Vou colocar numa igreja que ele vai ter cargo. Vou colocar no lugar que é ele que manda. Ninguém manda mais nele. Eu vou fazer o que ele quer. É isso que o diabo vai fazer, irmão. Ele vai estudar o que você quer e ele vai dar exatamente do jeito que você quer. Só que não na direção de Deus. Sabe que a bênção de Deus não acrescenta dores, irmão? Quando Deus dá, mas não tem sofrimento nenhum, ela vem de Provérbios. Se Deus dá alguma coisa, se você perceber que as coisas não ficam, meu Deus, mas parece que era de Deus, tu começa a analisar se você não quebrou nenhum princípio para chegar até aqui. Sansão estava com poder, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas não era Deus que estava colocando ele nisso. Ele mesmo estava se enfiando quando ele faz isso. Aí quando ele vê que o povo mata a família da mulher dele, queima eles vivos, aí ele vai lá e mata centenas de homens para mostrar que ele era o cara. Sansão já está totalmente fora de si. Ele era um nazireu de Deus, ele era um exemplo para o povo, ele fez tudo isso. Quando ele cai em si, o texto diz que ele se esconde numa caverna e os filisteus reúnem nada mais, nada menos de que 3.000 homens. Os judeus reúnem uma quantidade gigantesca. Melhor dizendo, eles vão até a cidade dos judeus e dizem: nós queremos Sansão. Cadê Sansão? Ele matou um monte de gente. Ele destruiu nossa colheita. Eu quero Sansão. Nós vamos destruir essa cidade. Nós queremos Sansão. Se todo mundo dá Sansão, nós vamos matar todo mundo. Aí agora, consertando o que eu disse, 3.000 homens judeus foram atrás de Sansão. Eles disseram: não, vamos entregar Sansão. Os próprios judeus. Porque, irmãos, nem eles queriam mais Sansão como juiz. Você está entendendo, irmãos? Você pode dizer glória a Deus? Sansão avançou tanto no seu alter ego, no seu egoísmo de querer poder, que o povo mesmo, os judeus, disse: não, nós não queremos camarada juiz, vamos entregar ele.
E aí eles acham ele numa caverna, vai 3.000 homens lá, diz: ó, Sansão, se você não se entregar, nós vamos ter que entregar você, nós vamos amarrar você e vamos entregar você. Eles: ah, se você não me matar, não tem problema. É o que Sansão diz. Então eles amarram Sansão para entregar ele para os filisteus. Mas quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele é tomado de tamanha força, que ele estoura as flores e ele mata praticamente 1.000 homens com uma queixada que estava no chão. Mais 1.000 filisteus ele mata. Vocês estão acompanhando? Diga glória a Deus. Olha o nível que Sansão chega. E alguém vai dizer: nossa, Sansão era tão forte que ele matou com uma queixada 1.000 homens. Mas não foi porque Deus, irmão, estava honrando ele. Porque Sansão estava num poder tão grande que ele queria fazer qualquer coisa para permanecer em cima. Vamos no capítulo 16, é aqui que eu quero chegar para nós encaminharmos para a finalização. Há um grande perigo, irmão, de nós vencermos todas as batalhas. Vou repetir isso aqui para você, irmão. Às vezes é bom a gente falar um pouquinho. Sabe, irmão? Para Deus, por isso que Deus deixa nós entrar em prova, para nós não se esquecermos que sem Ele nós não somos nada. É verdade, Sansão venceu todas as batalhas, que foi o perigo. Te lembra quem que venceu todas também? Saúl matou milhares, mas Davi matou centenas de milhares. Davi está lá com o tom da bola, lá em cima. E aí é perigoso, porque a gente não tem mais temor de Deus. Está tudo bem no carro, tudo bem na família, tudo maravilha, finança, tudo. Aí o diabo diz: agora ele está confiando nele mesmo. Aconteceu mesmo com Davi depois. Davi achou que ele era o cara, mas você vai descansar um pouco, não tem mais, todo mundo tem medo de mim mesmo. E quando ele vai, ele cai, Satanás oferece tudo o que ele queria. Desejo dos seus olhos. O mesmo que Sansão, o desejo dos seus olhos. O texto diz, irmãos, eu quero que tu preste atenção. Olha, capítulo 16. A coisa diz, irmão, o texto diz que a coisa ficou tão feia, que ele mata todo esse povo que agora se desencadeia uma guerra. Se desencadeia um negócio terrível. Os filisteus disseram: ou nós morre tudo, ou nós mata Sansão. Aí ficou travada a batalha: ou nós mata Sansão, ou nós termina com o nosso povo, pode acabar. Aniquilar com o povo filisteu. Existia 5 príncipes filisteus. Era gigantesco. A Filístia, irmão, existe até hoje. Muito grande. E o que aconteceu? O texto vai nos falar e nós vamos entender. Preste atenção. Sansão achou que por ser forte poderia fazer o que bem entendia. Sabiam que mesmo você estando bem na tua família, estando bem no financeiro, bem na tua vida ministerial, ainda assim você deve dobrar o teu joelho e dizer: Deus, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Aqui nós encontramos um perigoso, porque um perigo grande, porque o fato de nós sermos fortes não significa que nós podemos fazer o que nós quisermos. Deus ainda manda de nós e nós devemos ainda obedecer a Ele. Tem gente que chega no topo, sabe, no topo? Vou falar para você o que é um topo. Sem problema no casamento, sem problema financeiro, sem problema no trabalho, está tudo tranquilo. Só vai na igreja de final de semana, tem muitos assim. E chega lá em cima do topo, e agora não consulta mais Deus para nada. Aqui na Sansão, não consulta mais Deus para nada. Faz o que ele quer, mata quem ele quer, faz do jeito dele, ninguém tira farinha com ele faz o que ele quer, irmão. Isso que é perigosíssimo. Davi caiu nessa mesma cilada. Olha o que acontece então. Como ele já tinha queimado a sua primeira esposa, quem entendeu até aqui, diga amém. Aí ele vai de novo para a Filístia, porque eles queriam matar ele, e quando ele chega lá, isso está no capítulo 16, e nós vamos começar a finalização. Sansão, ele vai e faz o quê, irmão? Quebra mais um princípio. Ele dorme com uma prostituta. Você está entendendo o nível que Sansão chegou? Começou lá comigo. Começou a dizer: não tem problema nenhum fazer uma visitinha lá no Brasil dos filisteus. Daqui a pouco ele anda com uma mulher que não é por nada. Daqui a pouco ele casa com uma mulher que não é para casar. Daqui a pouco ele está achando guerra com todo mundo sem necessidade. Daqui a pouco ele já se tornou o povo dele inimigo do outro terrivelmente por culpa das atitudes deles, e agora ele se prostitui com uma mulher que não tem mais problema nenhum. Você está entendendo, irmão, que Satanás não foi a derrubar Sansão assim? Foi tempos estudando. Ele quer poder e ele quer realizar o desejo dos seus olhos. Ele quer ser sexual. Ele quer mostrar que ele é um homem forte, que ele fica com a mulher que ele quiser. Isso que estava dentro de Sansão. Você sabia, irmão, que se Deus tirar o Espírito Santo de nós, só sobra carne?
Se Deus tirar, irmão, o Espírito Santo dentro de nós faz tudo o que nós desejamos. Olha aqui para mim, irmão. O texto vai nos dizer então que ele desce lá numa cidade, e nessa cidade ele se deita com uma prostituta, e o povo de Sansão está aqui de novo, e outra vez ele está com as nossas mulheres. A raiva deles era essa. Sansão podia ter dormido com uma mulher da terra do povo dele. Sabe o que ele faz? Para incomodar os filisteus, ele vai lá e fica com outra mulher filisteia. E ainda pior, prostituta. Prostituta dos filisteus era como se fosse um patrimônio deles. Era algo só deles, irmão. Isso é muito sério. Mas o texto diz, irmão, que quando ele está vagando... Não, deixa eu te explicar para você ter uma ideia. Quando alguém diz, vamos esperar a Sansão acordar, ele está lá dormindo com a prostituta. Vamos esperar acordar, ele ficou sabendo disso. E ele levanta à meia-noite, e ele vai lá e destrói, ele arranca com as mãos todo o portal da entrada da cidade e coloca nas costas. Você sabe o que ele estava dizendo para os filisteus? Vem, pode vir que eu vou mostrar para vocês que eu tenho poder. Eu faço o que eu quero. Irmão, vocês sabem o que eram as entradas das cidades antigamente? Os portões eram do tamanho dessa casa aqui, irmão. Era gigantesco, você já viu isso nos filmes da cidade? Era uma fortaleza, ninguém entrava, ninguém saía. Sansão foi lá, arrancou ele com as mãos, colocou nas costas e jogou assim, como se ele dissesse: quem mesmo vai me matar aí? Quem de vocês quer me matar? Eu já matei 1000, quer que eu mate mais? Era essa a ideia de Sansão. E o pior, ele vai andando pela cidade e ele olha para uma outra moça. E essa moça se chamava Dalila, a terceira mulher que ele se interessa naquela cidade, naquele povo, porque ele não devia nem ter entrado. Quando ele olha para Dalila, ele diz: eu quero essa mulher para mim. De novo os seus olhos estão fazendo ele mudar de princípio. De novo a sua vontade é fazer a dele e não a de Deus. Ele olha para Dalila e ele diz: eu quero essa mulher. Tu te lembra de Davi? Tu te lembra que o inimigo estuda o ser humano e diz: eu sei como pegar ele, é só mostrar o meu. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele e joga fora, porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que com todos no corpo. Tem alguma coisa que está te afastando de Deus, arranca fora, corta, tira fora, não tem problema, arranca, vai doer uns dias, mas é melhor do que você perder a pessoa bastante. De novo Sansão, Satanás disse: eu já sei o que ele deve fazer, vou mostrar um corpo bonito. E ele mostra a Sansão, a Dalila Sansão. E o que ele faz? Ele vai lá e pega a Dalila para casar com ele. Ninguém pode. A Dalila era louca, quer dizer que não, eu quero quebrar todo mundo, matar todo mundo. Ninguém tinha coragem de enfrentar Sansão. E o texto vai dizer então que aqui começa a pior fase dessa história da vida de Sansão. O texto vai dizer então que aquele povo chega para Dalila: tu é filisteia, e tu não pode trair o teu povo. Se traísse, eles mesmos matavam. Eles falam assim: quem me ouve diz amém? Amém. Nós vamos dar para você, nós estamos aqui 5 príncipes. Nós vamos dar para você 1.100 barras de prata, ou ciclos de prata, para você, se você nos contar qual é o segredo de Sansão. Sabe quanto isso dá em dinheiro, irmão? 550 mil reais. Cada um deles ia dar 110 mil reais em prata para ela. Ó, se você, além de ajudar o teu povo a nós descobrirmos o Sansão e qual é a força dele, nós vamos te dar 550 mil reais. Essa mulher, como não temia Deus, era filisteia, ela disse: para já, eu vou ficar conhecida. Eu vou ser a mulher que ajudou a derrotar o maior inimigo do povo filisteu, e ela deve ficar rica. Naquela época era muito dinheiro, ela se tornar multimilionária. Ela disse: é isso que eu quero, ser conhecida por todos os príncipes, e eu quero esse dinheiro todo. O que ela faz? Não, ela aceita a proposta. Eles estavam com tanta raiva. Eu vou te mostrar os 6 motivos. Porque primeiro, Sansão matou 30 homens. Segundo motivo para eles tomarem essa decisão: ele queimou todo o estoque e a plantação deles. Terceiro, matou milhares de homens filisteus. Quarto, ele depois foi lá e matou mais de 1000 filisteus só com uma queixada. Quinto, destruiu toda a entrada da cidade. Sexto, foi e tomou mais uma filisteia para mostrar que ele tinha o poder. Eles tinham 6 motivos para fazer de tudo para matar com Sansão. Há um histórico, um historiador, Flávio José, historiadores da Bíblia, diz que nunca a Felícia se uniu tanto para destruir o inimigo de um homem só. Você note aqui que eles não queriam destruir Israel, mas queriam destruir Sansão. Eles queriam acabar com a vida de Sansão e estavam dispostos a gastar todo o seu estoque de dinheiro para fazer isso.
E aqui nós vamos falar um pouco, em 10 minutos, e finalizar a pregação, sobre o perigo de não ouvir mais a voz de Deus. Está muito pouco, São tantos anos acostumados a quebrar os princípios, que chega um momento que a pessoa não escuta mais Deus. Tu acha que o Espírito Santo não chegou de Sansão? Não é isso que eu gerei você desde o ventre da tua mãe. Não foi para isso. Você acha que o Espírito Santo não chegou de Sansão? Você não era nem para viver como mulher estéril. O que você está fazendo, rapaz? O que você está fazendo? Você está matando gente à vontade. Você está se prostituindo. Você está dando com mulheres que não é do teu povo, pelo amor de Deus. E Sansão, eu tenho poder, ninguém me para. Eu fico com quem eu quiser. E há um historiador que diz que Dalila era tão bonita que nada mais impedia ele de ficar com ela. Ele estava disposto a matar mais quem fosse. Ele estava disposto a fazer o que quisesse para alimentar o desejo da sua carne. E nesse momento ele não ouve mais a Deus. Primeiro perigo, Sansão não percebeu que estava caindo numa grande armadilha. Quando a gente passa a não ouvir mais a voz de Deus, não, as armadilhas do diabo é facinho de nos alcançar. Segunda coisa, começou a pecar como se fosse normal. Outra vez se casou com uma filisteia. Normal, para ele é normal. Isso é o maior princípio do povo judeu, sempre foi não se misturar entre os outros povos. E agora, de novo, pela terceira vez, se tornou normal. Ele junto com uma mulher que achou bonita, ela é boa. Terceiro, perigo de não ouvir mais a voz de Deus, ceder mais a carne do que ao Espírito. Olha só aqui, irmão. Sansão viu Dalila querendo matar, mas seu desejo sexual falava mais forte. Ele sabia, irmãos. Tu acha que Sansão não viu? Olha aqui para mim. Dalila vai, por causa dos 550 mil reais, ou 5.500 mais de prata, né? Que é o texto diz. Dalila vai tentando, a Sansão, por que tu não me conta o teu segredo? Vamos ler, Jesus, por favor. Capítulo 16, verso 7. Ele vai falando, irmão, Sansão estava vendo o que estava acontecendo. Mas ele pensou, se eu me livrar dela, eu fico sem ela. Se eu me livrar dela, eu não alimento mais a minha carne. E tem gente que prefere alimentar a carne para não ouvir a voz de Deus. E olha só, irmão, vamos fazer uma leitura muito rápida. Olha só, até o versículo 21, 12, nós vamos finalizar. Disse-lhe Sansão, se me amarrares com 7 vergas de vinhos frescos, corda, irmãos, que ainda não foram usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer homem. Verso 8, vamos ler. Então os príncipes filisteus introduziram, deram para ela 7 vergas firmes que ainda não estavam secas, amarraram ele com elas. E o espião estava com ela na câmara anterior e disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou aquelas vergas, como se quebra um fio de linha de costura, ao cheiro do fogo. Assim não soube em que consistia a sua força. Na primeira ele já tinha entendido, essa mulher quer me matar. Mas ele não fez nada. Porque ele preferiu continuar desejando o corpo daquela mulher. Ele poderia, irmão, ter dito, você está me traindo, eu vou embora daqui, pronto. Mas ele continuou ao lado de Dalila. Deus amava tanto a promessa, Deus amava tanto a que ele fez, Deus fez a promessa que ele seria alguém que ele amava. Deus amava tanto que ele está dando algumas chances para Sansão. Mas ele preferiu. Ele escolheu isso, vamos dizendo, 4 vezes ele teve a oportunidade. Ela tentou matar ele por 4 vezes, ela tentou descobrir o segredo. Será que ele não percebeu, irmão? E tem gente que Deus está mostrando, abre o olho, cara, tu vai morrer, isso vai te levar à morte. Ele continua no mesmo lugar onde ele nunca deveria ter entrado. É perigosíssimo, talvez eu sei, e estou sabendo porque o diabo não deixou muita gente vir para o culto hoje. Porque ele sabe, irmão, que o crente que ouve a voz de Deus, ele não consegue mais enganar essa pessoa. Vamos continuar lendo? E disse Dalila a Sansão, você zombou de mim, me disse mentira. Olha, ele não estava no direito de querer cobrar dele. Me declara de verdade o que eu tenho que fazer. Vai longe para nós. E ele disse, se me amarrar então com corda nova, que ainda não foi usada, ele vai mentindo ainda, irmão. Ele vai quebrando o princípio, um atrás do outro, também aí. E o Espírito estava escutando, ele pegou e foi lá e falou para o povo, disse, se você levar corda nova, recém-feita na fábrica, e amarrar ele vai perder força. Fizeram isso e quebrou, não deu certo.
E Dalila disse: Sansão, até agora tu está me zombando, você me disse mentira, me fala a verdade. E volta nisso. Se tecer 7 tranças nos cabelos da minha cabeça, ele está chegando cada vez mais perto de entregar de vez o voto dele com Deus. Antes ele foi falando das cordas, antes ele foi falando outras coisas, mas ele não tinha falado do cabelo ainda. E agora ele fala: se você fizer trança no meu cabelo e prender ela numa estaca na parede, ela pode esquecer, perco todas as coisas. E ela vai lá e faz o quê? Faz 7 tranças, põe no cabelo dele. E o que ela fez isso? E disse: os filisteus estão vendo, Sansão. Então ele despertou, arrancou a estaca e tirou tudo aquilo e mais uma vez teve força. O mais próximo que ele chegou foi aqui. Ele falou no cabelo, o voto dele. E agora, meus irmãos, acontece a verdadeira queda de Sansão. Não foi um dia ou outro, foram várias oportunidades que Deus deu. E o que acontece aqui? Então ele diz: como dirás, eu te amo, meu amor? Olha o diabo, né, usando desse lado da mulher. Né? Eu te amo, não está comigo, meu coração é teu. E era um Pedro, né? Você não disse que esse é teu coração? Desgraçado. 3 vezes você zombou de mim e não me disse a verdade. Aí sabe o que ele fez? Olha o verso 16. E sucedeu que tanto a importunar ela todos os dias, incomodando, a sua alma angustiou até a morte. Irmão, olha aqui para mim. E agora eu falo sobre o que nós queremos chegar. O diabo vai tentar todo dia tirar de você a tua força e você não precisa, você não deve ceder a ele. O diabo fez tanto isso com os Sansão que ele disse: quer saber de uma coisa? Eu vou falar para ela de uma vez. Eu mesmo falo para o diabo que ele pode me derrubar. Aí a pessoa fala: Deus, se meu marido fizer isso, para mim sai da igreja. Já ouviu? Se ele chegar a fazer isso aqui, eu saio da igreja. Falou o segredo do diabo. Se seguir, se a minha esposa fizer isso aqui, Deus, eu também não quero mais saber se é Deus. Ele fala que não. Olha que diabo que tu pode fazer para tirar minha força? Se tocar no meu filho, se tocar na minha igreja, se tocar no ministério, também não quero mais servir a Deus. A pessoa fala para o diabo o que ele pode fazer para tirar a força dele. E o Senhor está dizendo: fecha as brechas hoje em nome de Jesus. Fecha, não abre a tua boca, irmão. Não fica falando para o diabo: pode fazer isso aqui para me destruir, tá? Se tu fizer isso aqui, acaba com a minha força. Não fala. Dá para o teu joelho. Ele tem que roubar da cana. Entra lá dentro do teu quarto e diz: Deus, eu estou quase perdendo as forças, eu estou quase cedendo, eu não aguento mais, mas eu tenho uma promessa desde o ventre da minha mãe, eu creio nessa promessa, Deus. Não ceda à pressão do diabo, não ceda. Ele está te estudando há anos. O que eu faço para derrubar ele? O que eu faço para derrubar ele? Aí ele envia um, aí ele envia outro, aí ele envia outro, ele vai tentando, você não para, e chega na hora da pessoa que não quer saber. Se acontecer isso aqui, também nunca mais eu vou para a igreja. É a última vez. É a última vez. O que a Espírito Santo disse: eu não quero mais saber de nada também. Não tem mais promessa nenhuma. Já quebrou tudo, já foi tudo. Olha isso aí, Daniel. Olha só o que ele fez. Falou. Pode passar. Descobriu o seu coração e disse: passou na vale. Nunca passou na minha cabeça. Eu sou nazireiro de Deus. Só afirmo que ele se lembra quem ele é. Eu sou nazireiro de Deus. Mas já era tarde demais. Era tomba da grana. Sabe, a gente deixa para a última hora se lembrar quem ele é. Ele é escolhido de Deus desde o ventre da sua mãe. Só que tem vezes que não dá mais tempo. Só que tem vezes que chegou tarde demais. Porque eu sou nazireiro de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, a minha força cagaria na hora, como qualquer outro homem. Pode passar, Josué 21. Vendo depois Dalila que já descobriram o seu coração, mandou chamar os príncipes, eles estão dizendo: vem dessa vez que agora descobri. Trouxeram dinheiro e deram para ela. Verso 19. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos. Fez carinho, dorme, Sansão. Pode dormir. Uma mulher faz. Querida, te amo até. Você confia em mim, né? Olha só o que o diabo fez. Chamou um homem, raspou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, começou a afligi-la e retirou-se dele toda a sua força. Verso 20, por favor. Então os filisteus, verso 20. Então disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão.
força, despertou dos seus sonhos. Eu vou sair aqui como antes e quero ver quem vai poder comigo. Eu sou Sansão, eu sou cara de promessa, eu tenho força, não tem um homem que possa comigo. Eu faço o que eu quiser, manda os filisteus virem. Aleluia. Só que não sabia que o Senhor já tinha se retirado. Tem gente que uma hora dessa ele vai dizer: eu vou para a igreja, só que ele não vai mais ter força. O Senhor já disse: eu já tirei tanta chance, tanta força, tanta vontade. Eu fiz de tudo, eu deixei você ver que o diabo está fazendo de tudo e você preferiu fazer isso, então não tem mais o que fazer. Aconteceu a mesma coisa com Saul, 40 anos. 40 anos, Samuel, não faz isso, Samuel. Estava lá o profeta orando por ele: por favor, não faz isso, por favor. Samuel estava orando: Samuel, pelo amor de Deus, se direito, Deus te escolheu, você não era nem para ser isso. Por favor, sai dessa vida, volta para a tua vida do servo de Deus. Ele não ouviu mais. E aí, quando ele foi querer oferecer um sacrifício, Deus disse: não, nem uma hora mais por ele, já rejeitei ele. Irmão, olha aqui para mim, irmão. Uma coisa que teu marido te rejeitar, uma coisa que tua esposa dizer: eu não gosto mais de você, para mim você tem que voltar. Uma coisa botou os filhos dizer: você não é mais minha mãe, você não é mais meu pai. Uma coisa botou o pastor dizer: você é a pior ovelha que eu já tive, e te rejeitar. Agora, outra coisa é Deus dizer: não quero mais você na minha presença. Irmão, eu tenho um temor tão grande de Deus que eu não estou nem um pouco preocupado com as outras pessoas. Se vão gostar da minha pregação, se vão me odiar, se a minha família vai me esquecer porque eu moro longe, se não vão gostar do meu prego. A minha maior preocupação é o dia que eu dobrar o joelho e não sentir mais a presença de Deus. E tem gente que está tão insensível a Deus que o culto de ensino não faz mais falta para ele. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Vai chegar um momento que vai dizer: eu quero tanto que o culto de ensino ajudar, vai dizer: agora não tem mais o que fazer, você é meu. Irmão, nós estamos brincando de pegar aqui, nós estamos falando da palavra de Deus. Eu quero ir para a igreja. Pergunta para quem está nas drogas se ele não quer estar dentro. Pergunta para quem não está prostituindo. Pergunta. Nós passamos todo dia quando nós vamos para casa com um prostíbulo praticamente. As pessoas estão lá na rua, lá, vocês conhecem? Vendendo seu corpo. Tu acha que eu não queria estar aqui, irmão? Tu acha que eu não queria ter uma casa, que nem você? Não queria estar servindo a Deus aqui dentro, irmão? Deus está dizendo: fecha as brechas enquanto você tem tempo ainda hoje. Fecha as brechas. Vamos finalizar? José, por favor. 21. Então os filisteus pegaram ele e arrancaram-lhe os olhos. Ué, porque tu não queria alimentar tanto os teus olhos? Não queria tanto? Sabe o que o diabo fez? Primeira coisa, arrancou os olhos dele. Aquilo que você mais ama, o diabo mais tira primeiro, meu irmão, quando você sai dele. É aquilo que ele mais tira. Por embaixo para a câmara da mão. Amarraram com 2 cadeias de bronze, correntes, e giravam o livro de parte. Olha o parou Sansão. Um homem que foi gerado da esterilidade para governar o povo de Deus depois de 40 anos. Foi para dentro de um presídio, moendo, puxando como se fosse um doido e cego nos olhos. Versículo 28, Jesus, para nós finalizar, porque nós não temos mais tempo. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus. É engraçado, irmão. Engraçado, como as pessoas lembram de orar quando o tempo já se deu errado. É engraçado como as pessoas lembram de orar no presídio, quando as pessoas lembram de orar quando estão no hospital, quando as pessoas lembram de buscar Deus agora quando elas estão vivendo nas mãos de Satanás. E Sansão, ele disse agora que ele está nas mãos do diabo, ele disse: oh Deus, lembra de mim. E se Deus estivesse aqui, ele dizia: eu nunca esqueci de você, você tem que ser cristão. Lembra de mim, me dá mais força só mais uma vez. Ó Deus, para que de uma vez me vinguem dos filisteus pelos meus olhos. Você sabe o que ele estava fazendo, irmão? É que eu finalizo, que já é 9h29. Quando ele cai em si, ele está no templo de Dagom. São 3.000 homens festejando a queda de Filisteu. De Sansão. 3.000 filisteus festejando a queda de Sansão. E eles cantavam uma cantiga: o nosso Deus é maior que eles. Aí quando ele fala isso, quando eles falam isso, aí Deus diz assim: não, peraí, agora tu mexeu com o meu nome e não com o de Sansão. Sabe por que, irmãos, que Deus permitiu? Eu peço que vocês para finalizar nós colocamos de pé, por favor. Por favor, se coloquem de pé. O texto vai dizer que Sansão, ele pede oportunidade para Deus, ele se agarra nas colunas do templo, 2 colunas
que ele tem. E Deus dá por um pouquinho de tempo uma força tão grande para ele que ele derruba o templo e todas aquelas pessoas que estavam ali dentro morrem junto com ele. E aí o texto finaliza dizendo: Sansão matou mais gente na sua morte do que quando estava em Cristo. Você sabe por que Deus permitiu isso, irmão? Por causa da ofensa que eles estavam fazendo com Deus. O nosso Deus é Deus maior que o Deus de Sansão. E Deus não aceita zombaria de ninguém. Sansão morre desonrado, totalmente desonrado, envergonhando a sua família porque seus pais vão buscar o seu corpo lá onde ele estava. E aqui acaba a história de Sansão. A história de um homem que poderia ter sido o maior juiz de Israel. Você não vai ver outra pessoa, não vai ver, dizendo que a mãe mistério foi gerada especificamente para ser um de Israel. Não tem. Não tem dos 13, dos 14, depois havia um outro juiz, antes dele foi Jefité, o grande homem de Deus. Não vai ter, só teve Sansão, que Deus gerou no ventre de um mistério para gerar e fazer a coisa que ele aproveita da própria vida que nem era dele. E Deus está nessa noite nos trazendo um alerta muito grande: fecha todas as brechas enquanto é tempo. Finalizando, a queda de Sansão não deu-se quando cortaram o seu cabelo. Deu-se quando ele desobedeceu seu pai, casando com uma filisteia. Deu-se quando ele cortou o voto, quebrou o voto nazial. Deu-se quando ele se entregou à prostituição. Deu-se quando ele preferiu agradar as mulheres e os seus olhos do que obedecer a Deus. A queda de Sansão não foi quando cortaram o cabelo dele. Ah, pastor, eu caí quando falaram mal de mim no segredo. Já fazia tempo que ninguém estava estudando aquela pessoa. Falar mal dele foi a última coisa, foi o corte do cabelo. Mas ele já vinha fazendo coisas que desagradavam a Deus há muito tempo. E eu quero orar com você durante 30 segundos, porque o nosso tempo já se foi. Mas eu quero que você saia desse culto de ensino nessa noite dizendo: Deus, obrigado porque o Senhor ainda está me alertando. Porque o Senhor ainda está falando comigo para tomar cuidado com as brechas. Pai, eu quero orar com a tua igreja nessa noite, Senhor amado, que veio até